Imagina você consegue ver uma garota limpando o seu rosto com lama. Isso parece ser algo normal e muitas pessoas fazem isso para melhorar um pouco a sua aparência. Mas, quando você para pra notar, o rosto dessa mulher simplesmente some. Eu sou o Rafael e sejam bem-vindos a mais uma história. O filme de hoje se chama Os Irmãos Grimm. Hoje, tudo começa em 1796. Uma mulher viúva e pobre estava enviando seu único filho, que se chama Jack, para vender a sua única vaca que eles tinham para conseguir algum dinheiro, porque assim eles poderiam pagar um médico para sua filha doente. Mas, quando Jack voltou para casa, foi mostrado que ele trocou a vaca por meros feijões que diziam ser mágicos. O seu irmão, que se chama Will, fica muito bravo e começa a bater nele, culpando ele pela morte da irmã deles. Dessa forma, a cena corta para 15 anos depois. A Alemanha estava sendo ocupada pelos franceses e o Will com o Grimm estavam chegando na cidade de Karlstad. Eles foram diretamente para o gabinete do prefeito para escutar sobre uma história de uma bruxa que estava assombrando o moinho do local. Todos os detalhes são escritos pelo Jack no seu livro. Ali, ele guarda todos os contos do país. Esse caso que eles estavam se intrometendo ali parecia ser muito difícil, mas eles estavam querendo enfrentar isso porque assim eles seriam bem pagos. O prefeito fica bem chocado com a quantia que eles queriam, mas como eles eram os únicos a aceitar isso, ele resolveu que seria uma boa pagar o valor desejado. O Jack e o Will foram de fato ao moinho com o dono, e lá eles prepararam tudo o que precisavam, até mesmo eles desenharam um pentagrama no chão e vestiram uma armadura. Aqui, uma bruxa apareceu e eles não estavam prontos, então foi necessário eles improvisarem. Eles brigaram muito com essa bruxa, então depois de muito tentar, eles conseguiram acertar o ponto fraco dela. Mas ela usou a sua magia para fazer os dois apontarem a arma um pro outro. Mas dava pra ver que os dois tinham experiências com isso e eles conseguiram desviar e atirar nessa bruxa. Dessa forma o corpo dela se transformou em um monte de cobras. Então o Jack colocou tudo em uma sacola e disse pro dono do moinho que ele deveria colocar ela em uma caixa e enterrar longe de qualquer rio. O homem logo em seguida pagou eles e foi embora dali. Nesse momento, Jack reclama desse trabalho humilhante, porque ele era estudioso. E Will responde que ser famoso é muito melhor. Mas os detalhes de tudo que aconteceu ali vêm à tona nesse momento. Nunca teve nada sobrenatural. A bruxa eram apenas truques feitos com companheiros que os dois tinham. Eles se chamam Hidlik e Bunst. Os dois também ganham parte do dinheiro. Os dois irmãos vão de cidade em cidade criando lenda e caos. Então depois eles cobram do pessoal para se livrar dessas lendas que apareceram. Logo em seguida, nós vemos uma garota na floresta de Merbaden. Ela estava usando um capuz vermelho e estava colhendo flores. Então de repente, ela escuta algo rosnando atrás dela. Uma árvore começa a se mover por conta própria e a garota começa a correr. Mas antes que ela pudesse correr dali para a cidade, uma fera pulou em cima dela e depois disso nós só vemos a roupa vermelha dela nas árvores. Dessa forma nós voltamos à cidade. Os irmãos Grimm estavam comemorando o sucesso do plano deles em uma pousada. E quando eles estavam se preparando para ir para a cama, eles foram abordados por um grupo de soldados franceses e um torturador italiano que se chama Mercúrio Cavaldi. Eles amarraram os irmãos nos seus cavalos para que eles fossem arrastados pelo chão da pousada. Então no outro dia de manhã, eles foram levados para ver o General Bavarian. Ele capturou os parceiros dos irmãos e fez eles confessarem tudo o que aconteceu. E o pessoal estava querendo executar os irmãos pelas mentiras deles. Mas o general estava disposto a perdoar eles se eles pudessem ajudar com um pequeno problema. Na cidade de Merbaden, as crianças estavam desaparecendo e o culpado disso também faz alguns truques que chega a parecer magia. Os irmãos aceitam resolver esse mistério, até porque ou era isso ou era a morte. E na floresta de Merbaden, nós vemos que mais duas crianças se perderam, enquanto estavam tentando encontrar as outras crianças que sumiram. O garoto deixou um rastro para que ele não se perdesse, mas não adianta muito porque eles se distraíram com a possibilidade de se deparar com a casa de gengibre da bruxa. A menina se separou do seu irmão, ela desce o rio e encontra muitos insetos ali. E aqui, o caçador que se chama Huntsman encontra ela. Já no outro dia, o Cavaldi levou os irmãos Grimm para Merbaden e lá eles foram recebidos pelos moradores que são bem cautelosos e carregam armas para a segurança deles, até porque as crianças estavam sumindo. Mas quando eles dizem os seus nomes, uma jovem que se chama Sasha defende eles falando que já ouviu falar do heroísmo deles.
As pessoas da cidade aceitam toda a ajuda que eles recebem e contam aos irmãos os detalhes sobre os desaparecimentos. E o Jack, como sempre, anota no seu caderno tudo o que estava acontecendo. O Will notou que era muito caro fazer truques como esses que estavam acontecendo aqui. E para começar a trabalhar, eles precisam de alguém que de fato conheça muito bem a floresta. Dessa forma, os moradores dali recomendaram um caçador. E quando eles chegaram lá, era uma mulher que se chama Angélica. As irmãs dela também foram levadas para a floresta, e ela não queria ajuda, mas mudou de ideia quando os irmãos Green prometem que eles são capazes de salvar essas crianças. Então na floresta, a Angélica pede para eles deixarem os seus cavalos para trás, porque não daria para seguir com eles ali. E dentro da floresta, eles chegaram até uma torre bem alta que não tinha entradas. E ali, a Angélica conta pro Jack como o pai dela costumava contar uma história de como o rei cristão destruiu o povo da floresta e queimou tudo para construir uma cidade. Esse rei era casado com a rainha do espelho, que era muito bonita e adorada por todos. Mas ela também era muito vaidosa. Então, quando a praga chegou e levou o rei, a rainha construiu uma torre e se trancou lá dentro. Mas com o tempo, o vento levou a praga até ela e todos na área ao redor conseguiram escutar ela gritando quando começou a apodrecer. Então, desde que a praga destruiu a cidade, a floresta voltou a crescer ao redor dessa torre. E enquanto eles estavam caminhando, nós vemos que a Angélica alimenta o seu cavalo com pequenas aranhas. E o Jack não pode deixar de sentir uma sensação de pavor e enlouquece quando percebe uma árvore se movendo sozinha. O grupo estava cercado por insetos e corvos, então a Angélica decidiu que era hora deles irem embora. O Will fica um pouco confuso com a direção que eles estavam tomando, porque não foi por ali que eles vieram, mas a Angélica só diz que eles não deveriam confiar nas árvores. Nesse momento ela pegou um sapo e lambeu. Ela diz que esse é o beijo da vovó sapo para que eles pudessem ser guiados pela floresta. Então, seguindo as instruções do sapo, eles voltam em segurança para os seus cavalos. E aqui o Jack percebeu que o seu estava agindo de uma forma bem estranha. E quando eles voltam para a cidade, a Angélica diz aos irmãos que não vai para a floresta de novo com eles. O pai dela foi levado por lobos e logo depois as suas irmãs foram as primeiras crianças a desaparecer. E por conta de tudo isso, todos chamam ela de amaldiçoada. O Will, ao invés de acalmar a situação, insulta a Angélica e os dois começaram a discutir. Ela diz que vai fazer a sua busca sozinha. E depois que a noite caiu, o cavalo do Jack começou a agir de uma forma muito estranha nos estábulos e fica gritando. Uma garotinha que estava dormindo ali próximo ouviu isso e acredita que era alguém gritando por ajuda. Então ela sozinha foi lá dar uma olhada nesse som. Mas de repente ela vê que a boca do cavalo estava cheia de teia de aranha. Então o cavalo abriu a boca no tamanho que era suficiente para engolir a menina inteira. Os Green escutaram a menina gritando e foi ver o que aconteceu, mas quando eles conseguem ver o cavalo deles, o cavalo tava com uma barriga enorme e a menina tava presa na garganta do cavalo. Para piorar ainda mais a situação, o cavalo correu para a floresta. Eles começam a se perguntar como estavam fazendo isso e a Angélica passou correndo e eles decidiram seguir ela para salvar a garota. Mas na floresta, as árvores começaram a se mover para segurar eles e até mata alguns homens no caminho. A Angélica conseguiu se libertar dos galhos e ela encontrou um lobo que ela começou a seguir para se vingar pelo que aconteceu com o seu pai. Mas quando o lobo se aproximou dela, ele não atacou. Ele na verdade até parece que reconheceu ela, mas logo em seguida o lobo fugiu. A partir desse momento, o Jack começou a acreditar em magia, mas o Will continua insistindo que tudo isso era apenas truque, e o Calvald ainda concorda com ele, mas culpou ele pela morte dos seus homens. O Calvald foi até o general para contar o que aconteceu e pedir que os Greens com a Angélica sejam punidos nas suas máquinas especiais. Eles não acreditaram quando Jack falou que a floresta estava amaldiçoada, então para salvar as suas vidas, ele mudou de história e diz pro general que todo esse negócio foi um plano secreto dos rebeldes alemães. E o general, como era obcecado por política, concordou em soltar eles e mandar de volta para Marbaden para continuar o trabalho. Mas tem uma condição: se eles falharem de novo ou até mesmo tentarem escapar, eles vão queimar a floresta inteira para procurar eles. Os Greens voltaram e o Will acha que eles deveriam tentar fugir, mas o Jack tem outras ideias. Ele se lembra de ter ouvido histórias da torre antes, e ela terminava com a rainha usando um feitiço para a vida eterna. Isso significa que ela estava na torre até hoje, esperando que alguém ajude ela. O Jack então pediu a ajuda da Angélica,
mas o Will interrompeu e insulta ele por viver dentro de uma história que não é real, assim como tinha acontecido com os feijões que eram supostamente mágicos. O Jack então fugiu para a floresta por conta própria, e isso de fato é muito perigoso. A Angélica e o Will tentam impedir ele, mas de repente o Capaldi apareceu e pegou a Angélica. Ele queria segurar ela para ter certeza que os irmãos vão de fato voltar. Então nós vemos que lá dentro da floresta, o Jack estava tentando fazer uma catapulta com os seus dois amigos para tentar entrar na torre. O Will chegou ali para tentar impedir eles, mas o Jack estava furioso e dá um socão nele para parar de ser boneco. E ele diz que estava cansado do seu irmão tirar tudo dele. Toda a sua vida, o Jack estudou contos de fadas e agora ele encontrou um mundo que de fato era real. Tudo que ele precisava é do seu irmão para apoiar ele e acreditar. E aqui o Will finalmente diz que estava agindo como um idiota e aceita ajudar oferecendo uma ideia. Ao invés de usar uma catapulta, eles deveriam usar um gancho para subir a torre. Os dois amigos ficaram em choque com os insetos que estavam chegando ali e correram de volta para a cidade. E lá, a Sasha estava tirando água do poço, mas lá dentro ela encontrou um corvo que começa a jogar lama nela. E no momento que ela limpa o seu rosto, a sua face inteira sumiu. E a lama que estava no seu balde assumiu o formato de um biscoito igual ao do Shrek. E todo mundo veio ver o que estava acontecendo com a Sasha. O pessoal dá uns tiros no homenzinho de lama, mas não adianta, ele continua seguindo a Sasha. Ele esticou os braços de lama e pegou ela, absorvendo ela inteira. Então ele saiu correndo em direção à floresta. Voltando para os irmãos, eles já estavam subindo na torre, e o Will deixa uma corda presa em uma roda, mas a corda estourou. O Jack quase caiu de lá de cima, mas ele conseguiu se pendurar no telhado. Lá em cima ele conseguiu ver a floresta inteira e descobriu que tinham 12 criptas ao redor daquela torre como se fosse um relógio. Ele entrou na torre por uma janela e encontrou muitas coisas interessantes ali. Tinha uma coroa, livro e até um trono. Nesse livro aí, mostra o feitiço da lua de sangue com 12 criptas. E isso faz o Jack perceber que 11 garotas desapareceram até agora. E enquanto isso, o Will começa a ouvir muitos barulhos estranhos. Então ele pega o sapo e lambe, pedindo que ele guie para a casa da Angélica. Mas ele mudou seus planos. Quando do nada, ele viu a Sasha aparecendo em um pequeno lago ali do lado da torre. E um lobo também apareceu, se transformando no caçador do começo do filme. O Will se escondeu e observou ele pegar a Sasha e colocar na última cripta que estava faltando. Ele diz que isso era para sua rainha. Logo depois disso, o Will correu para salvar a Sasha, mas o caçador apareceu e começou a atacar o Will com seu machado. Lá dentro, as coisas pro Jack não estavam muito legal, na real estavam bem assustadoras. Ele encontrou a rainha lá dentro, e quando ela se mexeu do nada, ele tenta fugir e esbarra em um espelho bem grande, onde a rainha parece estar bem jovem e chama pelo seu nome. Ali, ela promete realizar todos os seus desejos e sonhos, e isso quase funciona. O Jack estava caindo na dela, mas do nada o espelho quebrou. O Will, que estava fugindo do caçador, jogou uma pedra lá dentro para chamar a atenção do Jack e acertou o espelho por pura sorte. O Jack então usa o cabelo gigantesco da rainha para pular da torre e ele cai em cima do caçador e nocauteia ele. Então, depois de pegar o machado do caçador, a Sasha e os dois seguiram as instruções do sapo para ir embora. Os galhos das árvores tentam segurar eles, mas o machado funciona para repelir elas. E enquanto eles estavam correndo, o Jack explicou o feitiço da rainha. Aparentemente, ela se concedeu a vida eterna, mas ela não tem a juventude eterna. Então ela precisa de um feitiço extra para os dois. Os Greens voltarão para a cidade com ela e tentam avisar sobre os perigos que estavam se aproximando. Nessa noite vai ter um eclipse e a rainha precisa de uma 12ª garota para fazer esse feitiço. Então todos precisam sair e esconder os seus filhos na cidade. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer progresso ali, o general apareceu com as suas tropas e prendem os Greens. Então eles deixam o machado cair antes de serem levados para a floresta. Eles ficaram amarrados e os soldados acenderam uma fogueira com o caderno do Jack ainda do lado. O fogo começou a se espalhar pelas árvores, e pensando nesse momento que tinha vencido, o general comemora muito. Mas do nada, a Angélica recuperou o machado e ela usa para escapar dos soldados e resgata os dois irmãos. Os três correram ainda mais adentro da floresta e dão de cara com o lobo que se transformou no Huntsman. E nós descobrimos
que ele era o pai da Angélica. Ele estava sob o efeito da rainha, e o pior de tudo, ele que estava sequestrando as meninas. O caçador não liga e pega o seu machado na intenção de machucar a sua própria filha sem saber. Mas os Grimms foram ajudar ela, e o Will tenta distrair ele com fogo enquanto Jack agarrou a Angélica. Mas ela escorregou aqui e caiu em um lago que o caçador congelou na hora. Então ele se transformou no lobo e corre em direção à torre, enquanto Jack quebra o gelo. Mas agora é tarde demais, porque dali mesmo ela foi levada pelo caçador. A rainha nesse momento acordou e usou a sua magia para apagar o fogo. Ela fez um vento tão forte ali que assustou todo mundo. E aqui o general atirou nos seus homens que estavam tentando fugir, chamando eles de covardes. E enquanto isso, os irmãos estavam correndo em direção à torre e observam o caçador colocar a Angélica em uma das criptas. O Will e o Jack chegaram ali e tentaram abrir essa cripta, mas eles não conseguem. O general chegou ali também com seus homens e ordena que eles atirem nos Grimms, mas eles se recusam a fazer isso. Então o general atira nele para poder parar de ser boneco mais uma vez. E quando ele se vira para atirar nos irmãos, um galho agarra os pés dele e essa é a oportunidade perfeita para fugir. O Will luta contra o general e parecia que ele ia ganhar essa briga, mas o Will encontrou um dos seus crucifixos e nele ele aperta um botão que começa a pegar fogo. Isso faz o general recuar um pouco, mas o Will não deu chances para ele e o mata na hora, jogando ele de um precipício que eles estavam. Essas pedras que caíram acertaram a catapulta e o Jack foi lançado por ela, caindo na torre. Lá, ele encontrou o caçador abraçando a rainha para um último feitiço. O Jack tenta parar eles, mas a rainha usa sua magia para afastar o machado que ele jogou, e nada do que ele tenta funciona. Ele ainda fica preso, e o Will conseguiu chegar ali também. Ele tenta atacar a rainha, mas ela usa sua magia mais uma vez e faz os dois irmãos brigarem entre si. O Jack acabou sendo esfaqueado, então a rainha libertou o Jack do feitiço, mas continua controlando o Will para fazer ele ser o seu servo. Então ela pegou uma estaca que estava no peito do caçador e coloca no peito do Will, e pede para ele completar o feitiço. Nesse momento que ela estava distraída, o Jack pegou o machado e quebrou todo o espelho, e isso faz a rainha quebrar em pedaços também. E o caçador, como não estava mais sob o feitiço dela, queria se vingar pelas suas filhas. Então ele se sacrifica pulando da janela com um pedaço bem grande do espelho. E o Will, como estava sob o feitiço ainda, tenta pular para salvar a rainha. Mas nós vemos que no momento que ela morre, a torre simplesmente desmorona. E o Jack sobreviveu com a ajuda dos colchões da rainha. Mas o Will não ficou tão bem assim. O eclipse ainda não acabou. E o Cavaldi lembra o Jack como a história termina. Com um beijo de um amor verdadeiro. Então o Jack correu até a cripta da Angélica e beija ela. Nesse momento, ela acorda e todas as outras 11 garotas também. O Jack foi beijar o Will para salvar ele, mas nesse momento, ele sussurra que não é ele que deveria fazer isso. Então a Angélica correu ali e dá um beijão nele. Nós vemos que amanheceu e todos voltam para a cidade. Eles fizeram uma festa porque o problema acabou, e o Cavaldi até devolveu o caderno do Jack, que ele salvou do incêndio. Mas no final, nós vemos um corvo carregando um fragmento do olho da rainha, que prova que ela ainda estava viva. O que vocês acharam dessa história? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.